não é? Nos últimos meses, nos últimos anos, na última década talvez, a gente foi levado a uma nova mentalidade, não só em criação de filhos, não só no nosso comportamento, no nosso proceder diário, mas eu coloco até talvez como um fator principal no que diz respeito à palavra de Deus. Parece que nós estamos vivendo cercada de uma geração que não quer ouvir o não de Deus, que não quer ouvir o não vou fazer com você, não vou te dar. Nós fomos adestrados através de ministrações, através de conceitos, através de novas filosofias, de uma modernidade chamada cristã e evangélica, que nós devemos demandar de Deus. Você precisa demandar e declarar. Nós pegamos textos fora do contexto, a título de exemplo, nós pegamos o que está escrito em Jó e tomamos como realidade da nossa vida e dizemos: declarando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz de Deus brilhará no teu caminho. E a gente sai por aí declarando o que quiser, a gente sai por aí demandando como se Deus tivesse uma obrigação de nos atender na hora que precisamos. E quando isso não acontece, nós nunca assumimos que nós temos algo para resolver em nós mesmos, algo que precisa ser alinhado em nós, na nossa conduta, na nossa vida, ou quem sabe a realidade de vir a nossa lembrança de que Deus não quer fazer a nossa história não seja verdade. Nós sequer tomamos isso como uma hipótese. Porque nós olhamos a soberania de Deus e nós olhamos para nós e nos achamos feito a imagem e a semelhança de Deus, como pequenos deuses que nós achamos que somos, e começamos a achar que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer na nossa história, na hora que a gente grita, na hora que a gente demanda, na hora que a gente aciona os céus. E muitas vezes, e muitas são as pessoas que estão hoje frustradas, por não dizer decepcionados com Deus, porque Deus não agiu da forma que você quis. Porque Deus não se manifestou no momento que você gritou por socorro, na hora que você disse: Senhor, faça, Senhor, age, Senhor, se manifesta. Eu declaro, eu decreto, eu falo, eu assim comando. E aí a gente vai usando frases pré-prontas, programadas por alguém que a gente achou que era um influenciador cristão, e aí assumimos como realidade de Deus sobre a nossa vida. Mas e se Deus não quiser? E se Deus não quiser? Hoje de manhã eu acordei com essa canção. E se Deus não quiser fazer o mar abrir? E se Deus não quiser fazer a figueira brotar? E se Deus não quiser apagar a chama do fogo? E se Deus não quiser acalmar os ventos? E se Deus não quiser agir na sua história, trazendo a resposta que você está clamando, demandando, exigindo, pedindo insistentemente, em oração, em jejum, em sacos, em panos de cinza, em vestes de humilhação? E se Deus não quiser? Como nós agiremos? Qual é o nosso condicionamento à soberania de Deus? Nós confessamos, Deus é soberano. Nós confessamos como uma qualidade, uma característica de Deus. Nós sabemos, Deus é soberano. Mas nós não aceitamos a soberania dele na nossa vida com facilidade. Nós costumamos espernear, nós costumamos chorar, nós costumamos questionar e muitas vezes deixamos de adorá-lo, deixamos de servi-los, abandonamos a igreja. A prova está: tantas cadeiras vazias em tantos ministérios, em tantas igrejas. Quantos você conhece que um dia se declararam filho de Deus, crente,
Quantos você já viu que assumiu o altar em louvor e adoração e que hoje estão dentro de casa, trancados em quarto escuro, depressivos, questionando a existência e questionando o amor e a misericórdia compassiva do nosso Deus, porque simplesmente em uma determinada situação, em um determinado momento, Deus não agiu da forma que deveria agir. E como igreja, nós precisamos estar cientes de que Deus faz tudo o que quer, na hora que Ele apraz. É bonito cantar a canção de Jeremias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais no curral, ainda que eu todavia me alegrarei em Deus, eu todavia me permaneço fiel, eu todavia, em forma de canções é muito fácil fluir dos nossos lábios, mas em forma de comportamento de vida, na nossa rotina diária, muitas vezes, essas canções se tornaram palavras vazias lançadas ao vento, porque quando a figueira não floresce, a gente reclama. Quando o produto da oliveira minte, a gente reclama. A gente chora e a gente quer desistir de Deus. Servir para quê? Ser crente para quê? Se Deus não agiu. Fazemos os protocolos cristãos, campanhas atrás de campanhas, subimos e descemos montes, passamos, rodeamos 7 vezes diante de um problema, passamos por dentro de portas proféticas no meio do altar da igreja, somos ungidos, mergulhamos nossos pedidos no óleo. Quantos de nós temos histórias de exercícios de fé que praticamos, mas até o dia de hoje estamos aguardando o dia da boa resposta de Deus? E quantos nós estamos orando menos, confiando menos, declarando menos, porque aquilo que nós esperávamos como resposta de Deus não veio, não se manifestou? Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Ela me confronta. E hoje, enquanto eu ministrava, as meninas são de testemunhas que a cada 10 minutos eu saía do escritório chorando e voltava e ia para o joelho orar, porque eu disse: meu Deus, por que é que a gente tem dificuldade de entender que Deus é soberano e que Ele age como lhe apraz? Porque nós temos dificuldade em aceitar a resposta de Deus demorada e não vinda da forma que a gente achou que deveria vir. A palavra de Deus não é conto de carochinha, não é conto de fada. Não são histórias para ninar a nossa alma. É verdade, é real. Mas nós precisamos entender que Ele se manifesta na nossa vida como quer. Jó, exemplo clássico de que vivia a essência de Deuteronômio 28. Obedecia a Deus, antecipava problemas, os filhos faziam festa e já dizia: vai que esses meninos cometeram alguma insanidade diante de Deus, vai que esses meninos, mesmo sem querer, praticaram alguma ação que ofenderam a santidade de Deus, ofenderam a grandeza de Deus. Então, para evitar que o castigo, a mão de Deus se manifeste, eu me anteciparei no pedido de perdão. E aí Jó, toda vez que os filhos faziam festa,
jovem, a gente sabe como é, cheio de rancores, cheio de atitudes, e a gente se preocupa, meu Deus, não deve ofender a santidade de Deus. Aí Jó ia e sacrificava a Deus como pedido de perdão antecipado pelos pecados que poderiam ou não ocorrer pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó era abençoado quando entrava, quando saía. Jó tinha fartura de bens, Jó tinha seus filhos em paz e segurança, Jó tinha servos, Jó tinha servas, Jó era querido, Jó era respeitado, Jó era a essência de Deuteronômio 28. Tinha para dar, tinha para abençoar. E de repente, em um dia, eu acho interessante porque a Bíblia não diz assim, foi mais ou menos uns 15 anos, né, que a gente tem um tempo para ir absorvendo os chutes, os empurrões, os prejuízos, os intempéries da vida. A Bíblia diz um dia, e quando a Bíblia diz um dia, eu assumo que foi um dia. Um dia, veio os inimigos e começam roubos, furtos, prejuízos. Outro dia, outro dia, outro dia. E se a gente levar que foi um dia atrás do outro, em menos de 7 dias, Jó não tinha mais nada. Jó não tinha fama, Jó não tinha honra, Jó não tinha bens, Jó não tinha filhos. E quando alguém questiona Jó, já diz, vem cá, a gente recebe o bem de Deus e não vai receber o mal? A gente recebe com alegria quando Deus diz para você, sim, te concedo. E a gente não recebe com a mesma alegria quando Deus diz, agora não, vou te tirar. E aí uma frase comum nos lutos, a gente declara, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tentando copiar a essência de fidelidade de um homem e de respeito e de plena consciência de que Deus é soberano. E aí a gente tenta copiar, mas na verdade o coração fica batendo. Por quê? Comigo foi assim. Porque Deus não respondeu de forma diferente. Nós encontramos aqui 3 jovens. Nessa leitura que acabamos de fazer. 3 jovens que foram retirados da sua casa, do seu conforto, do seu lar. 3 jovens que foram levados como escravos, cativos. 3 jovens que tiveram que ralar para se destacar em uma nação pagã. Nós encontramos 3 jovens que até o nome foi mudado. O nome deles foi mudado de uma forma que hoje nós não os chamamos pelos nomes de batismo, pelos seus nomes judeus. Nós chamamos ele pelos nomes babilônicos dados por um eunuco. Mas nós vemos Ananias, Misael e Azarias. Aí você diz, quem são? Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós conhecemos mais os nomes babilônicos dele do que os nomes judeus. E esses 3 jovens, junto com Daniel, ao chegar na Babilônia, chegam com uma decisão. Não vou me contaminar. Este país, esta situação, esta crise não vai perverter a minha essência. Haja o que houver,
Aconteça o que acontecer, eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. A minha vida deve glorificar a Deus. Eu não importo a maneira como eu fui arrancado da minha terra natal, mas do meu coração ninguém arranca Deus. Ninguém mancha, ninguém macula, ninguém perverte, ninguém contamina o meu compromisso com Deus. E com essa decisão do coração, e a Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia diz que o homem deve guardar sobre todas as coisas o seu coração, as decisões que você toma aqui, principalmente se essas decisões estão alinhadas com os princípios de Deus. E esses jovens decidiram: a Babilônia não me contamina, a Babilônia não me compra. Luzes, câmera, ação não vão corromper o meu caráter. A minha vida é de Deus. Eu gosto da canção do irmão Lázaro falecido. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Irmãos, essa decisão nós precisamos tomar todos os dias, todos os minutos, para que ela fique impregnada e ela reflita nas nossas ações e atitudes. A quem você pertence? Quem é o dono da sua vida, o dono dos seus dias? Esses jovens experimentam a graça de Deus porque decidiram: não vou me contaminar. 3 anos depois, eles verem algo fenomenal acontecendo. Esses jovens experimentam mais uma vez o cuidado de Deus de uma forma extraordinária. Juntos em oração, eles viram algo nunca antes acontecendo. Eles foram testemunhas de algo que nunca antes foi uma realidade, nem história, acontecer com eles. O sonho de outra pessoa foi revelado a eles, porque decidiram crer que havia um Deus do céu que revelava mistérios. E uma noite toda de oração, 4 jovens viram Deus responder. 4 jovens exaltaram a bondade de Deus, porque Deus trouxe para eles livramento de morte, revelando o sonho de um rei. O que fazemos quando nós experimentamos ou somos testemunhas dos milagres? Nos agarramos nessa soberania de Deus e nos firmamos. Se Ele fez, continua fazendo. Ele é soberano. Ele age como quer, Ele faz como quer. E aí agora, 18 anos depois, segundo a Septuaginta, está novamente um rei, que agora decidiu fazer uma imagem toda de ouro, 30 por 3, uma estátua imensa. O sonho que 18 anos atrás eles haviam recebido de Deus, a interpretação, o rei consegue agora dizer assim: Deus não vai ser como o Senhor disse, não. No sonho, o reino da Babilônia, o rei Nabucodonosor, o seu reinado representava apenas a cabeça. Apenas a cabeça era o reinado deste rei. E ele disse: não, eu vou dar 1-0 em Deus. Não vai ser apenas a cabeça, não. Ele está achando que o meu reinado, que a minha fama vai se desfazer, vai ser só por um tempo, de jeito nenhum. Vai ser completo, é ouro puro. E aí ele cria, ele manda fazer uma imagem de escultura, 30 por 3 metros de altura, completamente em ouro. E cria um decreto, ele estabelece o decreto. Todos, na hora que a música tocasse, na hora que houvesse som de instrumentos, na hora que houvesse barulho, buzinas, cânticos, na hora que houvesse som de festa, não deveria ficar ninguém em pé. Todos deveriam se curvar adorando a essa estátua.
Olha o que é que o diabo faz. Preste atenção o que é que o diabo faz. Por que é que estavam os judeus na Babilônia? Porque Deus disse: não adore outros ídolos, porque isso é morte para vocês. Aí o diabo diz: se tu não adorar, é morte para você. Deus diz: não adore, porque é morte. Aí o diabo vem e diz assim: se tu não adorar, tu morre. Deus está dizendo: eu sou vida. Se você adorar os ídolos, você morre. O diabo está dizendo: tu está pensando que tu tem vida, se tu não me adorar, tu morre. Muitos hoje estão simplesmente entrando em acordo, usando uma frase bíblica, porque nós é crente. Nós é crente? Oh, nós é evangélico. Nós é. E Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. O decreto é para tocou a música, soou as buzinas, vai prostrar. O decreto não diz que eu tenho que ficar prostrado o resto da vida. O decreto não diz que eu tenho que me prostrar amanhã, depois de amanhã. É um evento único. É só uma vez. Como Deus conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu corro o risco de morrer só dessa vez, porque quer que tem nada a ver. Oxente, quer que tem nada a ver, tem levado muito crente para o inferno. Porque o meu coração Deus conhece, meu coração Deus sabe. Então é só essa vez. Mas quem conhece o seu Deus, eu amo o que está escrito em Daniel capítulo 11. Daniel diz assim: o povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Se esforça e faz proeza. Nós não queremos nem conhecer a Deus, nem nós queremos o esforço, nós queremos só as proezas. Mas Daniel diz: o povo que conhece. Oséias diz assim: o povo está perecendo, o povo está indo à ruína, o povo está enfrentando desgraça, só porque deixa de conhecer a Deus. Na hora que você decidir conhecer o Deus que você serve, na essência, na íntegra, agarrar firmemente o que diz a Bíblia acerca de quem o seu Deus é, você vai viver coisas excepcionais, excelentes na sua vida. Quem conhece Deus se esforça, não se abaixa, não se dobra, não se humilha, não retrocede, não abre exceções com Satanás, não se vende por qualquer prato de lentilha. O povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Sempre tem fuxiqueiro, né? Hoje, gente, que desgraça, o fuxico nunca acaba. Canto nenhum, negocinho terrível. A festa começa, gente que nem acabava nem ficava pouco, porque só de escravos que foram levados da Babilônia 18 anos atrás, tinham sido 10.000 pessoas. Isso há 18 anos atrás. Com a reprodução, se fosse um por um, imagine aí, 18 anos, 10.000 pessoas. Então, só de escravos na Babilônia. Fora os nativos. Num grande evento que todo mundo tinha que estar fora da sua casa para adorar, se prostrando àquela estátua. E nós no meio da multidão. O povo enxerga Sadraque, Mesaque e Abednego. E o fuxiqueiro,
rapidinho chega a Nabucodonosor. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não diz que tinha binóculo naquela época, eu não sei que mistério era. Mas a Bíblia diz que imediatamente o rei soube que 3 abençoados não se dobraram. Aí o rei ficou retado. Como assim? Ah, não se dobraram não. Foi aquele judeuzinho. Aqueles que tu constituiu como governador, aqueles que tu constituiu como responsáveis pelos negócios aqui na Babilônia. Ah, meu irmão, cria cobra da asa. Tem um ditado assim, né? E aí começou. E o rei ficou retado e manda chamar os 3. E quando chama os 3, a pergunta do rei é: eu acho que vocês não entenderam bem. Como vocês fazem igual essa manta? São gringos. Né? São gringos, a manta tudo é sobre. Como vocês são gringos, a desculpa dela para não melhorar no português é que eu sou gringa. Eita. Aí, como vocês são gringos, tiveram que aprender a língua dos caldeus, eu vou repetir para vocês. Eu vou dar uma chance, porque eu acho que vocês não fizeram isso consciente. Vai tocar só para vocês. A música vai tocar novamente só para vocês. A buzina vai soar novamente só para vocês. Eu sou generoso, vou dar uma chance novamente a vocês. Aí a resposta desses jovens me encanta. Momentinho aí, muita calma nessa hora. Oh, gente, como nós precisamos dessa firmeza, dessa radicalidade quando Satanás vier com os pratos de lentilha. Muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora. Porque, rei, quanto a esse negócio de me prostrar à tua estátua, não tem acordo. Não tem negócio feito. Nós sabíamos o que estávamos fazendo. Eu não preciso de segunda chance para errar. Eu não preciso de segunda chance para falhar com meu Deus. Aí o rei retado e irado diz assim: mas se vocês não obedecerem, vão ser lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver quem é o Deus que salva vocês. Quando desafia Deus. Aí aqueles jovens disseram assim: rei, só te dizer um negócio assim que tu não conhece quem é meu Deus. Ele pode e vai. Eu acho isso lindo. Deus pode e vai. Mas se Ele não quiser, Deus pode me livrar e vai. Ele vai me livrar. Das tuas mãos Deus me livra. Mas se Ele não quiser, Ele não deixa de ser o meu Deus, porque não quis. Deus pode e vai. Mas se Ele não quiser, 90 anos atrás, eles já estavam a 18 na Babilônia, o período era 70. 90 atrás, o profeta Isaías havia dito que quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Uma profecia 90 anos atrás. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Nós precisamos conhecer a palavra que governa a nossa vida para entender a profecia que já foi estabelecida. Aqueles jovens conheciam a Torá, conheciam os profetas, eles tinham consciência que sobre eles havia uma palavra que poderia se cumprir na íntegra. Se eu passar pelo fogo, as chamas não arderão.
haverá livramento. É esta fé que precisa ser manifesta na nossa vida, na nossa história. Eu conheço um Deus que faz milagres. Eu conheço um Deus que age. Ele age e faz. Mas se não quiser fazer na minha vida, não diminui o seu poder, nem diminui a minha submissão a Ele. E a Bíblia diz que com as roupas de festa, com os turbantes, com as roupas de linho, aqueles jovens são amarrados. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Olha que interessante. O rei convida os mais valentes, os mais fortes guerreiros do seu reino para jogar 3 jovens que não estavam esperneando, plenos em Deus, dizendo: Ele pode e vai. Mas se não quiser, problema nenhum. Olha, irmãos, eu queria tanto que cada um de nós tivesse essa certeza, a mesma certeza de Paulo. Se eu vivo, eu vivo para Cristo. Se eu morro, eu morro para Cristo. Não importa o que aconteça na minha vida, vivo ou morto, eu sou de Cristo. Nada muda essa essência dele em mim. Nada muda quem eu sou crente. Debaixo de ferro e de fogo, debaixo de palavras, debaixo de encrencas, debaixo de acusações, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Eu sei que meu Deus é. Nós precisamos nos levantar com essa postura, principalmente nesses dias que Jesus está às portas. Os sinais já estão aí. E nós precisamos ser achados fiéis. Entra no gozo do teu Senhor. Não vacilantes. Não te conheço, apartai de mim, maldito. Está na hora da gente mudar o nosso status de frequentadores de igreja. Nós não fomos chamados para aquecer bancos, nem perder tempo. Fomos chamados para ser diferença nessa terra. Os guerreiros valentes convocados para dançar aquele povo, aqueles 3 jovens no fogo. O calor ao se aproximar, prestem atenção, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O calor, quando abriram a porta da fornalha, matou homens fortes, matou guerreiros imediatamente. E os jovens são lançados. E de repente, para espanto de todos, os jovens passeavam no meio de fogo. E tinha mais um. Eu estou contigo. Quando passares, eu passo contigo. Onde tu for, eu vou contigo. Aonde estiver, eu estou contigo. Teu problema, tu não passa só. Tua situação, tu não está só. A crise que te acometeu, você não vai vivê-la só. Eu estarei contigo. Aleluia. E aquele fogo só teve o poder de queimar as cordas que prendiam aqueles jovens. Porque a Bíblia faz questão de dizer que soltos eles passeavam no meio do fogo. Foram lançados, amarrados, mas soltos passeavam. O inimigo pode até achar que te amarrou, que te colocou numa situação que vai condenar, que vai te paralisar, que vai te prender, que vai acabar com a tua história. Mas quem está contigo destrói aquilo que foi colocado para te amarrar, para te limitar, para te aprisionar. Não tem correntes, não tem cordas que segurem você. O inferno não tem arma forjada. Não foi ainda inventada a arma que pode prender você, paralisar você. Meu Deus pode. Meu Deus vai. Mas se não quiser,
Se Ele não quiser. Em Mateus capítulo 11 a gente vê a história de João Batista preso. João Batista, primo de Jesus. O próprio Jesus dá testemunho dele. Veio para anunciar, para abrir o caminho. E está preso. E preso, João tem uma expectativa. Jesus vai me soltar. Jesus vai me soltar. Jesus vai me soltar. Jesus vai me soltar. E Jesus não solta João. Jesus não faz nada. Aí João chama seus discípulos e diz assim: vai lá perguntar para Jesus se Jesus é Jesus mesmo, ou eu me enganei e tenho que esperar outro. Pergunta a Jesus se Ele é Ele mesmo, quem eu preguei, quem eu abri o caminho, quem eu falei que viria depois de mim, alguém que eu não era digno sequer de atar as sandálias, se era quem batizava com água e com fogo, vem alguém após mim maior, de verdade pergunta, é Ele ou eu tenho que esperar outro? Ou eu fui enganado? Aí Jesus chama aqueles discípulos que foram comissionados a investigar a Jesus. Vem cá, tu não vai fazer nada não. Em outras palavras, o que João tinha mandado perguntar é: Jesus, tu não vai fazer nada não? Aí Jesus chama aqueles discípulos e começa a cumprir exatamente o que estava escrito acerca dele em Isaías 61. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. Olha o que está escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Em Mateus capítulo 11, Jesus diz assim: ide e anunciai a João as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão limpos, os surdos ouvindo, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Aí Jesus continua no recado: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Amém. Jesus manda dizer a João: João, eu sou, mas no seu caso, eu não vou abrir as cadeias. João, eu sou a manifestação das profecias, eu sou a resposta, eu sou o que os profetas disseram a meu respeito, mas no seu caso, João, eu não vou abrir as portas. Bem-aventurado, João, feliz, se você não se escandalizar, porque eu não vou me manifestar na sua vida como você quer que eu me manifeste. E se o vento não soprar, e se o mar não abrir, se não cessar a chuva, se a provisão não vir, eu vou questionar, eu vou murmurar, eu vou retroceder, ou eu vou me firmar na soberania inquestionável daquele que é o dono dos meus dias. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar, porque a manifestação da resposta não veio como você quis. Deus tem todo o poder. Pode ver. Ele é soberano. Ele é excelso.
Ele é sublime. Ele é sais vermelho. Ele é completamente compassivo. Ele não apenas ama, como é amor. Ele não apenas tem paz, como deixa-nos a paz. Ele é. Estamos prontos para receber dele o sim, e estamos prontos para receber dele o não. Servimos a ele pelo que ele tem ou por quem ele é. Queremos ele porque ele livra, porque ele liberta, porque ele provê, porque ele aplana caminhos, porque ele faz nascer, ou servimos a ele porque sem ele nós não vivemos, sem ele nós não respiramos, sem ele nós não somos nada. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Por que você se diz cristão? Se é por ele, viva, reflita e glorifique a ele em toda e qualquer circunstância. Ele pode e vai. Ele vai livrar ou da fornalha ou na fornalha. Ele vai livrar ou da água ou na água. Ele vai livrar do vento ou no vento. Ele vai. Não condicione a forma. Não engesse Deus, não ponha Deus numa caixinha. Ele tem todo o poder. E se Ele é o dono da sua vida, e você submete a sua perfeita soberania, fique de pé. O louvor vai cantar. Enquanto o louvor canta, eu queria que você se acertasse com Deus. Eu queria que você assumisse um compromisso com Deus. Esse compromisso é individual e transferível. Eu não posso ser crente, serva de Deus, pelos meus filhos, pelos meus pais, por minhas irmãs, pelo meu neto. Sou eu em Deus. É a minha decisão. Entre 10 mil cativos, nós vemos o destaque de 4. Entre uma equipe que trabalha com você, 5 pessoas, você é o destaque. 300 pessoas, seja o destaque. Decida no seu coração ser fiel. Decida no seu coração glorificar a Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.